Capítulo 10. O nome do Dr. Borkin já me era conhecido há muitos anos. Lera algo sobre suas experiências de hipnose profunda. Esse talentoso pesquisador, doutor em filosofia, teologia e medicina, deveria, segundo eu pensava, como psiquiatra e parapsicólogo, conhecer o real significado dos meus contatos. Mas sendo o Dr. Borkin um homem de renome internacional e bastante ocupado, tive dúvidas de encontrá-lo. Para surpresa minha, estabeleceu-se entre nós uma conversa telefônica bem positiva. Com esse homem, não se precisava entrar em minúcias para que apreendesse o significado do fato. O Dr. Borkin prometeu visitar-me na segunda-feira, 28 de dezembro de 1959, na minha residência em Estocolmo. Além do Dr. Borkin, resolvi convidar também um jovem amigo e sua mulher. Tratava-se de Arne Weise, da radiodifusão sueca, com quem realizei em comum várias irradiações. Além deles, estava presente a minha irmã Eli, que veio passar o Natal conosco, assim como a minha cunhada Annika, que eu convidará especialmente. Às 18 horas em ponto, chegaram os convidados. Depois de um pequeno lanche, fomos para a sala de reuniões, onde conversamos animadamente durante algum tempo. Apesar da boa disposição de todos, podia-se notar que já pairava no ambiente certa tensão. Pessoalmente, sentia-me inseguro. Sentia-me, por assim dizer, na aflitiva situação de um diretor de teatro que não tinha a mínima ideia se o seu elenco estava ou não disposto a comparecer ao espetáculo programado. Tanto quanto possível, procurei manter-me distante do microfone, conservando-me a maior parte do tempo ao lado do Dr. Borkin. Atendendo ao pedido geral, liguei o aparelho para realizar a gravação, durante a qual continuamos a conversar. A gravação se processou diretamente através do microfone, na presença de 7 testemunhas e com total iluminação elétrica. Como relatarei mais adiante, houve numerosas gravações tecnicamente realizadas de modo diferente, mas agora mencionarei apenas o essencial desta primeira gravação pública. Cerca de 7 horas e 30 minutos da noite, liguei o aparelho e exclamei resolutamente Jetzt. Agora. Mais tarde, durante a escuta, verificamos que uma alta voz masculina me antecedera exclamando Poscala, se bem que nenhum de nós tivesse percebido tal exclamação. Com esse nome de uma pequena localidade sueca começou a nossa gravação. Quando Peter, nosso filho mais novo, entrou na sala, sua presença foi comentada por uma voz feminina que a ele se dirigiu com um apelido carinhoso. A voz falava em alemão e em sueco, mas notava-se perfeitamente nos dois idiomas o sotaque finlandês. Sua comunicação era de natureza puramente particular, de modo que não há interesse em divulgá-la. Decorrido algum tempo, ressoou uma voz de homem, que num tom um pouco nasal disse distintamente, tanto partis. Todos nós conversávamos em sueco, e eu acabará de responder à pergunta de minha irmã, dizendo, Monga, monga, o que significa muito, muito. O tanto partis que se segue na fita é uma combinação do italiano tanto e do inglês partis, aparentemente, constitui a continuação de minha resposta. Mas como nenhum de nós percebera as vozes, continuamos a conversar despreocupadamente. O que em seguida ocorreu foi extremamente estranho. Uma das senhoras havia dirigido uma pergunta ao Dr. Borkin, que a ela respondeu com sua calma habitual. Mas na fita percebia-se outra sequência de voz completamente diferente, embora tivesse como fundo a voz do Dr. Borkin, mas que, na realidade, não fora pronunciada por ele, Stackars Lilla Bork. Coitada pequena Bétula. Isto talvez fosse uma indicação do grave mal cardíaco do Dr. Borkin, quase imperceptível devido ao seu perfeito autodomínio. A mesma voz que chamou Peter carinhosamente pelo apelido ainda se fez ouvir algumas vezes, a certa altura, exclamou alto e nitidamente, Tanner, Tanner. Como ninguém na sala tivesse escutado essa expressão, houve um espanto geral quando foi ouvida ao rodar-se a fita. Este claro fenômeno vocal, que aliás soou levemente mecânico, deve ter exercido um efeito surpreendente sobre Arne Weise, porque, de repente, ele se aproximou do microfone e exigiu, de modo enérgico, que os nossos hóspedes invisíveis se retirassem.
Procurei desviar para o lado humorístico essa ocorrência um tanto desagradável, lembrando-lhe que estávamos ali reunidos justamente para poder ouvir aquelas vozes. Gracejando, acrescentei que seria melhor fossemos amáveis com os nossos visitantes desconhecidos. Mas, no íntimo, receava que Arne tivesse expulsado o meu elenco. Ao prosseguir a gravação, perguntei bem alto o que poderíamos exatamente fazer em favor dos nossos amigos invisíveis e se eles realmente esperavam algo de nossa parte. Anica propôs que ficássemos por alguns instantes em silêncio e, decorridos alguns minutos, rodei esta parte da fita. Então quebrou o silêncio aquela incansável voz de mulher, que sussurrou enfaticamente: "Vós sois humanos." Durante algum tempo nada ocorreu que despertasse a nossa atenção. Continuávamos a conversar animadamente num tom de voz bem alto. Eu havia contado ao Arne o caso da expiração, quando aquela voz, até então desconhecida, dissera: "So cold." Tão frio. Arne apanhou o microfone e perguntou várias vezes com sua voz clara e modulada: "Onde está Tanner?" "I Sverige, na Suécia", responderam bem baixinho. "Eu não acredito absolutamente em vocês", acrescentou Arne energicamente, pois de certo não podia ouvir a resposta. "Vocês nem existem. Podem responder agora, se por acaso for possível dar uma resposta." "Nonsense", respondeu a mesma voz, como foi verificado mais tarde. "Onde é tão frio?", perguntou ele. Repetiu várias vezes a pergunta, mas não obteve resposta. Naturalmente, quase todos sentíamos um visível mal-estar. A insegurança e o temor inato ao desconhecido pareciam manifestar-se em nosso íntimo. Havia uma tensa expectativa. Mais tarde, quando o Dr. Borkin e minha cunhada Anica se retiraram, Arne e eu resolvemos fazer outra gravação no meu estúdio. Uma das senhoras presentes, creio que foi a mulher de Arne, aconselhou que ficássemos em silêncio, enquanto rodasse o gravador. Estranho foi o resultado dessa experiência. Estávamos os dois sentados, em silêncio. De vez em quando, ouvia-se na fita o bulício abafado da rua. Súbito, uma voz de homem gritou: "Grecola", com clara entonação na primeira sílaba. Após alguns segundos de silêncio, a mulher de Arne disse com voz trêmula: "Se não tivesse tanto medo, iria agora à cozinha. Mônica, tu vens comigo. Elsmarie deixará o seu filhinho dormindo na cozinha." O significado de Grecola, só iria sabê-lo 3 anos mais tarde, por intermédio do Dr. Alf, que me visitará naquela ocasião, em 1963. Grecola era uma espécie de apelido, usado no velho Império Romano. Era uma expressão latinizada, aplicada a um grego medroso. A melhor tradução talvez fosse: pequena lebre temerosa. É oportuno esclarecer aqui que o significado de certas palavras, aparentemente incoerentes, muitas vezes só é apreendido anos depois. Embora algumas palavras e fragmentos de frases pareçam triviais e desconexas, sempre encerram certo sentido e finalidade. O leitor, de certo, gostaria de saber, por exemplo, o que se queria revelar com as palavras Tanner. Naquela época, especulamos também inutilmente, sem encontrar uma explicação satisfatória. Em 1963, visitou-me uma jovem da Suécia Central, cujo noivo se suicidara. Em seu desespero, ela estava prestes a imitá-lo. Em casos como este, não adiantam conselhos, tentativas de consolação nem prudentes advertências. Só a sincera solidariedade e a verdadeira compreensão podem ajudar a suavizar a dor da perda e o tormento da solidão. Mantive com essa jovem várias conversas telefônicas. Certo dia, ela me enviou um livro intitulado O Grande Problema, do sábio inglês Dr. L. Johnson, editado antes da Segunda Guerra Mundial. A jovem chamava-me a atenção para uma determinada página, onde havia, entre outras, a seguinte comunicação de um morto, obtida por um médium inglês: examinem todos os modos de ligação sem fio. Nós, os mortos, estamos nos preparando para alcançar vocês por esse meio. Só depende do comprimento de onda. Ao folhear o livro, deparei de repente com o nome de Tanner, ali mencionado 2 vezes. Tratava-se de um conhecido médium inglês.
Voltemos agora ao dia 28 de dezembro de 1959, quando Arne e eu realizávamos uma gravação no meu estúdio. Deixáramos as senhoras, a mulher de Arne, Elsmarie, Mônica e a minha irmã Eli, na sala de estar. Então levamos o aparelho para o estúdio, montamos o microfone num canto, fechamos a porta atrás de nós e ligamos o aparelho. Arne caminhava inquieto de um lado para o outro. Fie, wie kalt. Que frio, disse alguém em voz baixa, em alemão, conforme se verificou durante a escuta da fita. Arne continuava a caminhar agitado, pois ninguém havia percebido essa expressão, que fora unicamente captada pela fita magnética. Ao que parece, devia-se falar aqui, disse Arne indeciso, mas, por outro lado, as vozes também devem descansar um pouco, acrescentou baixinho. Nein. Não, interrompeu outra voz somente na fita, uma voz de homem em alemão. Nem, para alten vir. Não, no aparelho nos mantemos. Aqui a voz passou para o idioma sueco, von morgen bis uma boa in der Nacht. Desde a manhã até a tardinha dentro da noite. Então a voz concluiu em alemão, só kalt is in dir. Tão frio está dentro de ti. A última frase foi dita em voz alta. Sem dúvida, representava a resposta direta à reiterada pergunta de Arne. Esta gravação foi mais tarde examinada por 2 peritos em técnica de som, da Escola Superior de Tecnologia de Estocolmo. No momento oportuno, voltarei ao assunto. A voz que dissera tão frio está dentro de ti soava um tanto rouca, lembrando a que gritou, logo no início, tanto partis. Ao escutarem esta gravação, as senhoras mostraram-se muito agitadas. Todas falavam ao mesmo tempo, mas Arne continuava sentado, imerso em seus pensamentos. Como confessou mais tarde, percebera o sentido da resposta. Realmente, sente-se frio por dentro quando se tem medo de algo. Antes que o pessoal se retirasse, Arne ligou mais uma vez o aparelho. Estávamos sozinhos no estúdio, e eu disse mais ou menos o seguinte: nós, homens, somos assim, enquanto não percebermos que existe outro plano de existência, nenhuma prova nos convence. Mas, Friedel, interrompeu-me Arne, eu creio sim, Gorni. Crê mesmo, interveio a voz em sueco, num tom divertido. Assim terminou a noite de experiências realizadas em 28 de dezembro.